A euminthus é a esquistossomose, que ela tem esse nome porque o verme causador é o xistosoma ou esquistossoma, tá? Então é uma doença crônica e é causada por vermes do gênero Schistossoma. Agora o que é? O xistossoma, que é aqui na figura, vocês têm o casal, o macho e a fêmea. Então, esse xistosoma, nós vamos ver que existem vários tipos de xistossoma, mas o que nos interessa é a esquistossomose mansônica, ou seja, transmitida pelo Schistossoma mansoni, que é um trematóide da família da Schistossomatidae. Em termos de hospedeiros, nós temos o que nós chamamos de hospedeiro permissivo ou reservatório, que quer dizer o quê? Ele elimina os ovos do xistossoma. O único hospedeiro definitivo é o homem. E é no homem que acontece a reprodução sexuada. Vocês vão entender porque já devem ter visto lá no morfo o ciclo da doença, mas essa aqui compensa a gente repetir o ciclo da doença para vocês entenderem que ele precisa desse hospedeiro definitivo. Em termos de hospedeiros permissivos ou reservatórios, ou seja, eles eliminam os ovos, nós temos vários animais silvestres, tá? Mas eles não têm um papel ainda definido na transmissão da doença, ok? Vocês vão entender porque na hora que eu mostrar a figura. Mas eu preciso de uma forma para ocorrer a reprodução assexuada desse euminto. Então eu preciso do caramujo. Então lembra que eu falei para vocês que aqui nesse módulo, as doenças até então nós vimos que a epidemiologia, de onde a pessoa vem, né, a procedência do paciente e os hábitos de vida do paciente, conhecer os hábitos de vida do paciente são muito importantes para a gente tentar definir que região endêmica esse paciente está vindo, saber quais são as parasitoses mais prevalentes naquela região. E aqui no caso da esquistossomose, uma pergunta que nós sempre temos que fazer para o paciente é se ele tem o hábito de tomar banhos em lagoas, principalmente lagoas de água parada, não sendo de água corrente. E a segunda pergunta que a gente tem que fazer é que não faz mal nenhum ele tomar banho em lagoa de água parada, mas se na beirada, no barranco dessas lagoas tem caramujos, então o sinal de alerta tem que levantar para pensar em esquistossomose de acordo com as manifestações clínicas. Então eu preciso do caramujo para fazer essa forma sexuada, e esse caramujo, que é um caramujo principalmente do gênero Bionfalaria, o habitat natural dele é justamente essas lagoas que não tem água corrente e ele vive nos barranquinhos. Então vocês que são criados em apartamentos, vocês não sabem o que é tomar banho em lagoa. A gente que é da roça sabe. O que a gente mais gostava era ir para a roça do pai, do avô, para poder tomar banho na lagoa, mas é cheio de caramujinho. Então a gente tem que perguntar sobre se tiver suspeitando de esquistossomose. No Brasil, as espécies que nos interessam são essas três aí, ó. Principalmente a clabrata, que é a que tem maior prevalência nas regiões endêmicas. Mas eu posso ter a estramínia ou então a tenagófila. E o caramujinho é esse aí, ó, bonitinho, desse jeito, tá? Onde que eu encontro esquistossomose? Então, essa região do gráfico aí, ó, vejam que em termos de áreas, então são áreas principalmente região Nordeste e aqui, ó, Minas Gerais, né? Então são essas regiões em que a gente tem. E se vocês lembrarem, pelo Nordeste, o interior do Nordeste, uma das características das cidades do Nordeste é terem as regiões praianas, mas terem as regiões do interior de
lagoas, tá? Quem conhece, né, o interior do Nordeste sabe que uma das características são essas lagoas. E aí o que é importante? Isso aqui vocês já devem ter visto lá no Morfo, mas aqui eu acho importante repetir essa figura para que vocês entendam o que acontece, né? Por que ele precisa da forma do caramujo e por que ele precisa do homem. Então vejam lá. O primeiro item é que eu tenho, o que eu falei para vocês, ó, nós temos diferentes tipos de xistossoma. O que nos interessa aqui é esse grandão aqui, que é o xistossoma mansoni. O japônico e esse último aqui, o hematóbio, que é esse aqui, ó, eles são eliminados na urina. Nós não temos esse tipo de xistossoma no Brasil. O que nós temos no Brasil é o xistossoma mansoni. Então, os ovos desse xistossoma, que isso aqui é ovo, eles são eliminados nas fezes do indivíduo contaminado. E aí entra um outro fator, quer dizer, além da questão de tomar banho na lagoa, de ter o caramujo, eu preciso que o indivíduo contaminado não tenha saneamento básico. Porque no saneamento básico, onde que ele vai evacuar? No banheiro. No indivíduo que não tem saneamento, onde ele vai evacuar? Dentro do rio, dentro da lagoa, nas regiões, na terra, no mato, mais próximo de uma lagoa, próximo de um rio, o que facilita a caída, a queda, né, a eliminação desses ovos dentro da água. Tá? Então eu tenho que ter uma estrutura de pobreza, de saneamento, e eu preciso ter o caramujo. Uma vez esses ovos liberados, né, na água, o que acontece? Eles vão eclodir pela temperatura e pelo fato da água ser parada. Então, por que a água tem que ser parada? Porque em água corrente, esses ovos são levados e vão embora. Agora, numa lagoa onde não é água corrente, o ovo tem tempo ali, ó, de ação com a temperatura do sol, que são, vocês viram lá, a região Nordeste, Minas Gerais. Então, são regiões quentes. Então, essa temperatura faz com que esse ovo ecloda, ou seja, que ele abra, né, e saia de lá os miracídios. Esses miracídios é que vão penetrar nos caramujos. E aí ele vai completar o ciclo dele de evolução dentro do miracídio. O que nos interessa? De miracídio, ele passa para esporocisto, de esporocisto, ele passa para a cercária. E são as cercárias que são eliminadas pelo caramujo lá na água. Então ele precisa do caramujo, ele precisa da água parada, ele precisa da temperatura quente para ele sair lá da forma de ovo e se transformar em cercária. E são essas cercárias que vão penetrar na pele do homem são, que vai tomar banho nessa lagoa, e que vão contaminar esse homem, tá? Então as cercárias vão penetrar na pele. Quando elas penetram na pele, elas vão perder a caudinha delas. Então vocês viram que ela tem uma cauda, né, para nadar na água até encontrar a pele do homem. Elas perdem, se transformam em esquistossômulos, e esses esquistossômulos caem no sangue e vão para o fígado. Então eu preciso do homem para que essas esquistossômulos sofram reprodução, se transformem em vermes adultos. De vermes adultos, eles vão para o intestino, onde se acasalam e produzem novos ovos. Agora, isso não é tão rápido. Isso pode durar anos. Então, por isso que lá no conceito da doença, eu coloquei que é uma doença parasitária crônica. Isso pode demorar anos. Então, eu não tenho que perguntar se ele tomou banho na lagoa semana passada, 15 dias atrás, mês passado. Eu tenho que perguntar para ele, porque inclusive a contaminação pode ter sido na infância. E a grande maioria na infância. Quando ele chega lá no hospital com as formas hepatoesplênicas, já foram anos. Ele vai chegar com 30 anos, 40 anos. Então a gente tem que perguntar
Você tem o hábito de tomar banho em lagoa? Ah, doutora, quando eu era criança, lá no interior da minha cidade, lá no interior da Bahia, eu tomava banho, era de lagoa. Tinha caramujo? Tinha demais. A gente até brincava com os caramujinhos. Então é isso que a gente tem que perguntar, porque é uma doença crônica. O período de incubação, então, ele vai desde aquela penetração lá da cercária na pele, né? E aí é lógico que o que a gente põe dentro da água são as pernas, né? Porque já teve prova que o menino falou que ele teve uma dermatite nos braços. Então essa pessoa entrou de cabeça para baixo dentro da água e morreu afogada, porque não tem jeito da pessoa sobreviver. Então, assim, a região mais acometida é a região das pernas. Isso é lógico, você entra na lagoa andando. Então, a partir do momento dessa penetração dessa cercária até aparecer os primeiros sintomas, que pode ser uma dermatite, que eu vou mostrar para vocês, que parece picada de inseto, isso pode demorar. Esse é o período de incubação. Então, dura em torno de quê? De 15 dias a 6 semanas. O que é 6 semanas? 30, 45 dias, tá? O período de transmissão. Então, olha só. A pessoa, o ser humano infectado, ele pode eliminar os ovos a partir de 5 semanas da infecção. E olha lá, ele pode eliminar durante anos. Até tem relatos na literatura, no Veronese, fala que tem paciente que elimina ovos mais de 20 anos depois que ele foi contaminado. Lembrar que isso é verme. E não é um verme igual estrongiloides, né, que ocupam o seu intestino, não, é um verme que ele fica lá no intestino quietinho, acasalando e botando ovo, tá? No caramujo, olha só, o caramujo ele tem uma vida média de 1 ano. Enquanto ele estiver vivo, ele elimina a cercária também. Então, por isso que eu tenho que perguntar sobre a existência desses caramujos. Então, começa a eliminar cercárias 4 a 7 semanas depois que foi infectado pelos ovos e dura em média 1 ano. E o homem não. Enquanto ele tiver verme adulto, não for tratado, ele está eliminando ovos nas fezes. Susceptibilidade. Quem pode ter esquistossomose? Todo mundo. Qualquer um. Tá? Basta entrar em contato com os ovos. Com os ovos não, com as cercárias. A imunidade. Lá no guia vocês vão ver que ele fala o seguinte, que nas regiões hiperendêmicas, isso acaba sendo um raciocínio igual a malária que eu mostrei para vocês na conferência passada. O indivíduo, de tanto entrar em contato com o plasmódio, ele acaba criando uma certa, vamos dizer assim, não é uma proteção, porque ele continua tendo a doença, mas ele acaba tendo uma resistência em termos de ter doença grave. Então, a mesma coisa aqui, o indivíduo da região endêmica, ele tem menos, vamos dizer assim, menos chance de ter doença esquistossomose grave do que você que vai lá pela primeira vez, toma banho na lagoa e é contaminado pelas cercárias. Porque essa resistência ao parasita, ela se dá pelo contato constante com esse parasita. Tá? É o mesmo raciocínio da malária. Do ponto de vista clínico, o que a gente tem que saber? A esquistossomose ela tem 2 fases, a inicial e a tardia. A tardia é igual à doença de Chagas, megaesôfago e cardiopatia Chagas. São anos depois. Vocês viram lá, na cardiopatia Chagas, que o indivíduo vai ter a forma coração ou a forma megaesôfago 20, 30 anos depois que ele foi picado pelo barbeiro. Aqui é a mesma coisa. 20, 30 anos depois. Por isso que a gente pergunta da infância dele e não de 15 dias atrás. E uma outra coisa que é importante saber no quadro clínico é que determinadas associações de doença, ou seja, se ele tiver outras doenças, vou dar um exemplo para vocês. Se é um paciente que tem hepatite B
e adquire esquistossomose, o prognóstico dele é ruim. E isso é lógico de imaginar. Eu já tenho uma doença que é hepatotóxica, vamos dizer assim, que causa insuficiência hepática, eu vou ter outra doença. Então, determinadas doenças que eu vou mostrar para vocês, elas comprometem o prognóstico, tanto a evolução da esquistossomose quanto a evolução da doença de base, tá? Na fase inicial, a gente vai dividir em forma aguda, assintomática e sintomática. O próprio nome está falando, ele não vai ter sintoma nenhum. Então como é que eu descubro que ele está com esquistossomose? Ele vai fazer um exame de fezes, de rotina, para ver outra coisa, procurar outra coisa, ou vai fazer um check-up e o doutor pede para ele lá um exame de fezes e aparecem os ovos lá de xistossoma. E na fase sintomática, o que a gente tem? Na fase tardia, vou entrar em detalhe em cada um. A gente vai ter a hepato intestinal, a hepática pura e a hepato esplênica. As doenças, o que eu falei das doenças? Salmonela, salmonelose, a salmonela, a Yersinia, a Shigella, vocês vão ouvir falar muito delas, porque são bactérias que causam muitas infecções gastrointestinais e causam infecções gastrointestinais graves. Não sei se vocês sabem, nós estamos tendo um surto de diarreia aguda em Goiás. E isso está preocupando o Ministério da Saúde, porque é um número grande de casos no estado de Goiás. E essa semana ficou comprovado que o agente etiológico é o rotavírus, tá? E estão sendo casos, rotavírus, geralmente a preocupação nossa com o rotavírus é na criança. Criança com rotavírus tem uma diarreia intensa, desidrata fácil, a gente tem que pôr soro na criança. Em adulto, rotavirose costumava ser mais branda. E nesse surto que a gente está vivendo agora, está tendo diarreia grave, inclusive diarreia com necessidade de internação e hidratação endovenosa. Então vocês que têm o hábito de chegar em casa, vai no banheiro e não lava a mão depois, adquiram esse hábito como foi feito na Covid, porque são diarreias extremamente limitantes e duram, uma diarreia aguda, ela dura em torno de 2-3 dias. Essa do rotavírus agora no surto está durando até 5 dias. Ninguém aguenta viver como Margarida, sentada no vaso o dia inteiro, tá? Então tomem cuidado, água fervida, se não tem filtro em casa, ferve a água antes de guardar na geladeira. Alimentos, né? Vocês que têm o hábito, moram sozinhos, a comida, pega uma pizza de hoje, ela dá até o mês que vem dentro da geladeira, entendeu? Então cuidado com isso, é um germe que vocês está derrubando, não está sendo fácil não. Quem já teve uma diarreia sabe que não é fácil. E agora imagina você ficar com várias evacuações. Nós temos casos de pacientes que estão evacuando 30, 40 vezes por dia, gente. Ninguém aguenta, entendeu? Então cuidado, rotavírus. Então a salmonela, ela é uma bactéria que dá um quadro gastrointestinal muito grave. Ela é uma bactéria bastante agressiva para o trato intestinal. E nós temos uma situação que se chama salmonelose prolongada, que é aquela em que o período de doença se estende além de uma infecção bacteriana aguda, que é em torno de 7-10 dias usando antibiótico. Se o paciente tem esquistossomose, ou se ele, tem já salmonelose e pega esquistossomose, isso compromete o prognóstico dele. Ele vai ter 2 doenças graves. A mesma coisa para hepatite viral, hepatite B, hepatite C, paciente que tem hepatite alcoólica, tem cirrose alcoólica. Então, tudo que compromete o fígado, se ele ainda pega esquistossomose, que eu acabei de mostrar para vocês que o órgão-alvo lá é fígado e intestino, vocês viram lá, ele precisa do fígado para se transformar em verme adulto. Depois que ele transforma em verme adulto, ele precisa ir para o intestino para acasalar e botar ovo.
Então, toda doença que comprometa esses órgãos específicos, elas vão ter um prognóstico ruim se eu tenho duas que fazem a mesma coisa. Paciente imunossupressivo, é a mesma coisa, gente. Um paciente imunossupressivo, ele vai ter problema com uma gripe, influenza. Não é resfriado, mas ele pode ter problema com uma influenza. Rotavírus. Eu tive um paciente semana passada, usando e fazendo pulsoterapia, imunossupressão pesada, pegou essa diarreia. Eu falei, pronto, lascou-se, vamos orar. Entendeu? Por quê? Porque é grave. Então, é lógico que isso compromete o prognóstico do indivíduo. O HIV, lógico, ele já tem uma imunossupressão. Ah, mas ele está usando à tarde, doutora. Tudo bem, mas ele pega uma infecção, vai diminuir a imunidade dele, tá? Abscesso hepático, abscesso é coleção de pus. Então, ele pega uma infecção, por exemplo, estáfilo, e faz um abscesso no fígado, ele já tem uma doença que compromete o fígado, é lógico que o prognóstico é comprometido. Na fase inicial, o que interessa da fase inicial? O que eu falei para vocês? A cercária, ela vai entrar na pele do indivíduo, de preferência pelas pernas. Quer entrar pelos braços? Coitado, vai morrer afogado, né? Mas normalmente, as pernas. O que parece isso aqui, gente? Picada de mosquito. Então isso aí coça, igual picada de mosquito, e some, igual picada de mosquito. Então por isso que a anteninha do médico tem que estar ligada para perguntar se essa picada foi depois que ele tomou banho na lagoa. E se na lagoa tinha caramujo. Porque se ele tomou banho na lagoa que não tem caramujo, não vai ser a minha primeira hipótese. Tá? Então é o que a gente chama de dermatite. Na medicina, tudo que termina em ite é inflamação. Derma vem de pele. Então, uma inflamação da pele cercariana. Por quê? Porque é a penetração das cercárias. Ela dura em torno de 5 dias, dá essas lesõezinhas aí, pápulas que coçam e some. Então, se o indivíduo não for diagnosticado nessa fase, o que a cercária vai fazer? Eu mostrei para vocês. Ela perde a cauda, transforma lá em esquistossomo, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado e pronto, a desgraça está feita. Tá? Alguns pacientes, não são todos, eles podem evoluir nessa fase inicial, depois da dermatite cercariana, eles podem evoluir com um quadro mais sistêmico, mais grave. Isso vai depender de 2 fatores, basicamente. O primeiro, a imunidade do indivíduo. Então, se eu já tenho um indivíduo que tem uma doença autoimune, se eu já tenho um indivíduo HIV positivo, se eu já tenho um indivíduo que está fazendo quimioterapia, se eu tenho um indivíduo que é transplantado, tudo isso diminui a imunidade. E esse indivíduo tem a dermatite cercariana e, principalmente, se tem muita cercária que penetra a pele dele ao mesmo tempo, ele tem mais chance de ter a febre de Katayama. Tá? Então, mesmo quem teve dermatite cercariana, todos que tiveram dermatite cercariana, nem todos vão ter o Katayama, entenderam? Vai depender do estado imunitário dele e do número de cercárias que penetraram na pele. E o que é essa febre de Katayama? É um quadro que parece o quê? Viral. Olha lá, ele tem íngua, então ele vai ter gânglio do pescoço, na axila, principalmente na virilha. Por que principalmente na virilha, professora? Onde que entra a cercária, criatura? Nas pernas. Então, qual que é o gânglio mais próximo? Da cabeça ou da região inguinal? Da região inguinal. Então, por isso que está inchadinho, tá? Ele vai ter tosse seca, vai ter uma dor no corpo, uma dor muscular. Mas o que caracteriza eu pensar em Katayama? Ele vai ter uma diarreia, vai ter uma hepatospleno dolorosa e quando eu faço o exame de laboratório, o hemograma dele, no hemograma eu vou ter uma hipereosinofilia. Se vocês começaram a ver os hemogramas que vocês estão pedindo no ambulatório, vocês viram lá que vem assim, leucócitos totais.
segmentados, bastonetes, neutrófilos, linfócitos, eosinófilos e basófilos. Então, aquela contagem absoluta de eosinófilos normais, aqui na febre de Katayama eu tenho uma hipereosinofilia no hemograma, então eu tenho que suspeitar, tá? Que ele está fazendo Katayama. E na fase tardia? Essa fase tardia pode demorar anos. É o período da secária, perder a cauda, transformar em esquistossoma, cair no sangue, vai para o fígado e vai para o intestino. Então isso pode demorar anos. Então eu posso ter a forma hepatointestinal, que geralmente a pessoa não tem sintomas chamativos, então ela é uma fase que passa batido. Quando tem sintomas, você vai procurar outras coisas, olha lá, desânimo, tontura, dor de cabeça, diarreia. Quem que vai pensar em esquistossomose? Se o paciente vem de região endêmica, eu tenho que pensar em esquistossomose nessa primeira fase, que é a fase hepatointestinal, tá? Eu posso ter a forma hepática pura, que também não é muito chamativa para o clínico, ela já começa a ser chamativa para o gastro. Por quê? Porque aqui, nessa fase, o indivíduo, quando ele tem sintomas, ele tem um fígado palpável. Vocês aprenderam lá na semiologia que o fígado normal, ele está até 2 centímetros do rebordo costal direito. Então, já começa a palpar esse fígado acima desses 2 centímetros. Vocês aprenderam lá na semiologia que o fígado, ele é molinho a palpação. E ele parece o fígado de boi que a sua mãe faz para você no final de semana ou quando você vai visitá-la. É igualzinho o nosso fígado. Aqui ele começa a ter uma consistência endurecida. Então, quando a gente palpa aqui o hipocôndrio direito, a gente sente esse fígado aumentado e mais duro, tá? O que caracteriza essa fase para as outras, que são mais graves, é que aqui não tem sinal de hipertensão porta. Vocês aprenderam isso lá na semiologia. Quais são os sinais de hipertensão porta? Ascite, circulação colateral, que mais? Tem vários outros sinais para a gente pensar, certo? Desconfiar que tem hipertensão porta. E ele não tem baço palpável. Então, é uma coisa para eu diferenciar de quem? Lá da leishmaniose. Vocês viram que leishmaniose visceral dá hepatoespleno. Olha o diagnóstico diferencial aqui, esquistossomose. Nessa fase aqui hepática não tem baço, nas outras já tem baço. Então, eu preciso da avaliação epidemiológica, tá? O indivíduo, quando ele faz o ultrassom de abdômen, aquele ultrassom simples, o doutor vai escrever para mim que ele tem já uma fibrose. Essa fibrose hepática, ela já vem moderada ou intensa, mas ele não tem variz de esôfago para eu pensar numa cirrose. Ele não tem hipertensão porta para eu pensar numa cirrose. É diferente dessa daqui, ó. Tá? Então, aqui eu já tenho a fibrose, a hepatoesplênica compensada. Por que é esse nome de compensada ou descompensada? Porque aqui ele não tem insuficiência hepática. Ele tem hepatoespleno, o estado geral dele está bom ainda, ele é o indivíduo mais jovem que vai chegar para mim. Os jovens vão chegar com nanismo. Então, um indivíduo que vai lá no endócrino consultar para desordem de crescimento, se ele vem de uma região com alta prevalência de esquistossomose, é uma causa tratável desse nanismo dele, desse hipoevolutismo, desse déficit de crescimento. E a gente tratando, isso se resolve, tá? Por quê, Jô? Porque o fígado, gente, é responsável por metabolização de tudo, hormônios, drogas. Vocês aprenderam isso lá no primeiro período. Nós vamos revisar fígado lá no 7º período, ok? O que é essa fibrose de Simmers? Eu não sei se vocês vão ter oportunidade de ver a peça lá no Morfo, se viram lá no Morfo a peça.
É isso aqui, ó. Então, na necrópsia, o que a gente vê, ó, o espaço porta, uma região esbranquiçada aqui, ó, em volta, definida como áreas de fibrose, ó. Fibrose, fibrose, fibrose. Então, essa fibrose de Simmers, ela é bem específica da esquistossomose forma hepatoesplênica, tá? O que eu vou ter? Vou ter hipertensão porta, então lá na forma hepática eu não tenho, aqui eu já tenho. Esplenomegalia, porque o nome dela é hepatoesplênica. Vou ter varizes de esôfago, então eu vou diferenciar pela clínica, para eu tentar saber qual é a das 4 fases, mas principalmente das 3, hepatointestinal, esplênica, compensada e descompensada, é pelos sinais clínicos, tá? E a ultrassom, mostrei para vocês, tem aquela fibrose de Simmers lá, e eu já tenho baço aumentado. Lembram que lá na outra forma, ó, na forma hepática pura, eu tenho fibrose, mas eu não tenho esplenomegalia, eu não tenho hipertensão porta, eu não tenho varizes de esôfago, tá? Então, clinicamente, a gente consegue definir em que forma que o indivíduo está. E a mais grave delas é a hepatoesplênica descompensada, porque aqui o que caracteriza isso aqui, ó, o indivíduo é mais velho, o estado geral dele já está comprometido, mas olha o principal. Geralmente ele chega no pronto-socorro com hemorragia digestiva. Ele chega com hematêmese, tá? No pronto-socorro. Então é o paciente que chega no pronto-socorro com hemorragia digestiva alta. E aí você vai olhar, ele tem outros sinais de insuficiência hepática, de hipertensão portal, ascite, icterícia, aranha vascular, pode ter encefalopatia hepática, tá? Então esse indivíduo, o próprio nome está falando, a descompensada, ele é muito mais grave, ele já chega sangrando, tá? Ele já tem insuficiência hepática. E as complicações? Vocês não precisam estudar todas as complicações. A complicação que vocês vão estudar lá no manual é a hipertensão pulmonar. Por quê? Porque vocês são obrigados a saber que a primeira causa infecciosa de hipertensão pulmonar no Brasil é esquistossomose, tá? Então, a hipertensão pulmonar, o paciente vai chegar com dispneia, vai chegar com taquicardia, taquipneia, você vai saber se essa dispneia é cardíaca ou pulmonar, fazendo o quê? Um raio-x de tórax e um ecocardiograma. No raio-x de tórax, o arco da artéria pulmonar, que vocês devem estar vendo lá na imagem com o Pedro Ernesto, esse arco da artéria pulmonar lá no raio-x, ele vai estar aumentado, é um sinal indireto. E quando você faz o ecocardiograma, ele consegue, além de avaliar a funcionalidade do coração, que é o principal objetivo dele, mas ele consegue medir a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então ele consegue definir se essa pressão sistólica está aumentada. Qual que é a consequência de eu ter uma pressão alta na artéria pulmonar? É só relembrar lá da fisiologia. Então, a artéria pulmonar é a única artéria do corpo que transporta sangue venoso. Ela sai de onde? Do ventrículo direito e leva esse sangue venoso para onde? Para os pulmões. Se ela é a única artéria que transporta sangue venoso, e esse sangue venoso tem que ir para os pulmões para poder ser oxigenado, né? Transformar esse gás carbônico todo ali que tem oxigênio para devolver lá para o átrio esquerdo, e aí vem para o ventrículo esquerdo e a aorta joga no corpo. Então raciocina o que acontece se eu tenho uma pressão alta ali. O que vai acontecer com esse sangue? Ele não vai conseguir, né? Porque é a pressão do vaso. Então imagina aquela artéria ali, ó, aumentada.
não vai conseguir bombear esse sangue para o pulmão. Então esse sangue vai ficar onde, gente? No coração. E vai voltar para onde, gente? Ventrículo direito, átrio direito, veias cavas, volta para o corpo. Então vai voltar um sangue carbonizado. Então, pessoas que têm hipertensão pulmonar, elas não têm as trocas gasosas pulmonares bem feitas. Então elas vão ter problemas de oxigenação. São pessoas que vão... Hoje nós temos vários medicamentos para melhorar essa, vamos dizer, complacência vascular, mas são pacientes que, se não tratados ou tratados incorretamente, eles evoluem para quê? Para oxigênio domiciliar. Para poder mandar o oxigênio, já que o coração dele não consegue fazer esse trabalho de bomba, tá? Pode evoluir para insuficiência cardíaca? Sim. Imagina esse volume todo voltando. O ventrículo, ele é maior do que o átrio. Então, ele tem já o seu trabalho para receber um volume maior. O átrio não tem. Então, quando você pega todo esse volume e volta para o átrio, isso vai, imagina o trabalho retrógrado. Entendeu? Isso é lógico, tá? Quem me chamou aqui? Qual seria a causa consequência? Seria essa hipertensão na artéria que faria o sangue voltar, ou seria já o problema ali na veia porta, na subida? As duas coisas. Por que você tem? Você tem todo o fluxo. Lembrar que os ovos vão ali, passa lá no fígado, precisa transformar em verme adulto, ele vai para o intestino. Mas, por exemplo, o fígado, com o passar do tempo, isso vai ter problemas também. Então, esse sangue também já vai começar a fazer o caminho inverso. Então, tudo vai contribuindo para piorar a situação e aumentar a pressão nas veias que estão antecedendo o sistema porta. Tá? Então, lembrando, quando chegar lá, porque isso é uma coisa que vocês têm obrigação de saber. O restante, por exemplo, insuficiência renal, não é a primeira causa, não é esquistossomose, mielite transversa, que é uma hemiplegia ou uma paraplegia, não é a primeira causa, mas hipertensão pulmonar no Brasil, o grupo que estuda circulação pulmonar, vocês vão ver lá, são 5 grupos que a gente classifica a hipertensão pulmonar. O grupo 1, primeira causa, esquistossomose mansônica, tá? Professora, a ascite mais volumosa é a partir de que forma? Na hepato esplênica que você tem, na hepato esplênica descompensada é onde você já tem sinal de insuficiência hepática, que é o que eu expliquei para ela. Fígado não funciona, esse líquido ele começa a ir para terceiro espaço. Então, ele vai para a cavidade peritoneal, que é o que caracteriza a ascite. Ele vai para os pulmões, cavidade pleural, que é o que ele tem derrame pleural. Ele vai para os membros, terceiro espaço, então você tem edema de membros inferiores, tá? O que você chama de uma ascite volumosa? Se você tiver... Eu já vi tantos, assim, eu já vi tanta coisa... Você imagina quanto maior a barriga tiver e o sinal, lembra do sinal do piparote ali, mais líquido você tem ali, tá? Obrigado. Diagnóstico, gente. Eu tenho que achar o ovo, tá? Então, como é que eu acho o ovo? Por exame de fezes. E aí, se eu estou pensando em esquistossomose, se ele tiver muito ovo, que não pode acontecer, eu vejo no exame de fezes comum. Mas, se ele não tiver muito ovo, eu tenho que fazer uma técnica própria. Então, o que eu falo para vocês? Vocês são obrigados a saber essa técnica? São, porque vocês são obrigados, quando preencherem o pedido de exame de vocês, preencher correto. E vocês têm que aprender isso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque vocês estão começando a fazer ambulatório agora. Se vocês fazem errado, é igual atestado. O que eu falei para vocês no primeiro dia? Não peçam atestado falso. Hoje eu estou mal-humorada. Eu vou ali, é o residente que está de plantão, ele é meu amigo, meu parça.
eu vou pedir um atestado para ele. E o idiota dá o atestado, porque ele não aprendeu que aquilo é ético, antiético. Aí ele dá o atestado. Gente, não façam isso. Isso, você está sendo falso com você mesmo. Atestado, a pessoa está doente, legal. A pessoa não deu conta, igual hoje de manhã uma menina mandou para mim, ela estava com a rotavírus. Ela falou, João, eu não consegui sair da minha casa. Então, beleza, está lá escrito que é rotavírus. Agora, você sabe, você está vendo que é uma epidemia, você está tendo um surto aqui. Mas não peçam atestado gracioso, mentiroso, falso. Isso é muito feio, gente. Isso dói na alma da gente. Vocês, quando forem médicos, vocês vão entender o que é dor no coração de você fazer uma coisa errada. Então, não sejam negligentes com vocês. Então, a outra coisa que eu falo é aprender a pedir exames. Se você aprende a pedir exame agora que você está começando, medicina é repetição. Ontem eu falei a mesma coisa para os meus residentes, porque eu falei, não é possível, eu tenho que falar isso para vocês todo dia. Se vocês acham que eu sou chata com vocês, imagine com o residente que está saindo, eu estou colocando profissional na rua. Então, ou ele aprende direito, ou ele vai caçar residência em outro lugar. Então, aprende. Como é que você aprende medicina? Fazendo. Como é que você faz? Atendendo, examinando, pedindo exame. Eu quase matei 2 internos ontem, quase. Porque pediram, eles fizeram a mesma receita errada 3 vezes. A primeira vez, está errada, meu querido, faça de novo. A segunda vez você fez errado. A terceira vez eu rasguei a receita na cara dele e falei, senta aqui, nós vamos fazer essa receita. Então é repetição. Se a pessoa está explicando para você como é que faz, se vocês passaram 2 anos aprendendo a examinar, eu sei que tem aluno aqui que nunca examinou um paciente. Isso é vergonhoso. Porque da agora para frente você vai ter que se virar sozinho. Então, se você ficou 2 anos sem pôr a mão no paciente, você tem mais 2 para você tentar. O terceiro e o quarto. Porque no internato, acabou. Você está sozinho mesmo. Não tem professor para pegar na sua mãozinha. Então, façam isso. Treinem. O que eu vejo nos ambulatórios? Tem um atendendo, o outro examinando, o resto mexendo no celular. Conversando da festa de ontem. O que ele vai fazer hoje à noite? As meninas que ele pegou, os meninos que ela beijou, menos o que tem a ver com medicina. Não façam isso. Vocês vão estar na rua daqui a alguns anos. Então a gente tem que treinar. Então como é que eu vou pedir um exame, Jô? Nome do paciente completo, idade do paciente, indicação do exame. Se eu não escrever para o laboratório que eu estou pensando em esquistossomose, ele não vai fazer o cato-cato. Não vai fazer essa técnica. Ele vai fazer o exame de fezes comum. E pode vir negativo. Porque não é o exame para procurar ovo. Se ele tiver muito ovo, pode aparecer. Mas se ele tiver pouco ovo, ele tem que fazer o cato-cato. Então, se você não precisa escrever técnica de cato-cato. Não. Você tem que saber que a técnica padrão ouro é cato-cato. Se o laboratório faz, e você tem que escrever esquistossomose, interrogado. Ok? A outra técnica, que é a técnica de Lutz, não é usada. Porque a cato-cato é fácil de fazer. É contar o ovo nas fezes. A forma de diluir essas fezes é que é diferente do parasitológico comum. Quando é que eu faço sorologia? Procurar anticorpos IgG e IgM. Fora daquela região. Então, por exemplo, está tendo um surto de esquistossomose lá na região Amazônia. Eu mostrei a região Amazônia para vocês como região endêmica de esquistossomose? Mostrei? Não. Então, se está tendo um surto lá, eu tenho que procurar o diagnóstico. Não vou fazer cato-cates lá. Eu vou fazer sorologia. Quando é que eu faço biópsia? Lembrar que biópsia é invasiva. Você vai enfiar uma agulha no fígado. Na minha turma, eu mandei a minha turma treinar final de semana. Pegar um fígado de boi e enfiar uma agulha de crochê. Não sei se fizeram. Mas eu falei, tenta para você ver. Você sangra até parar. Agora imagine isso vivo.
biópsia hepática a gente não faz de rotina. Quando é que eu faço? Você tem suspeita, está na região endêmica, o cato-cates foi negativo, eu preciso biopsiar esse fígado. Eu tenho que achar esses ovos, esses ovos não, eu tenho que achar o parasita lá, o esquistossoma lá. Biópsia retal, a mesma coisa. Eu não vou fazer biópsia do reto. Tem paciente que tem varizes, eu posso ter uma hemorragia ali. Então eu vou fazer se eu tenho o exame padrão simples negativo e eu continuo insistindo no diagnóstico, ok? Fiz o diagnóstico, o que eu tenho que diferenciar? Aí depende da fase. Não falei para vocês que pode ser picada de inseto? Pode ser dermatite por outros parasitas, pode ser dermatite química, um produto que aplicou ali e ele teve contato nas pernas. Espera aí um pouquinho, ela levantou ali. Professora, quando você faz um exame e ele está negativo, você já vai para a biópsia ou você repete ele de novo? Na região, aqui, vou falar aqui em Goiás. Aqui em Goiás é forte suspeita de esquistossomose, cato-cates, deu negativo, a primeira coisa que você vai no laboratório e pergunta, foi feito cato-cates? Foi, então vamos repetir. Porque uma segunda amostra, se for pouco ovo, pouca quantidade, isso pode acontecer. Agora, se você continua suspeitando, já afastou isso tudo aqui, ó. Afastou leishmaniose visceral, afastou leucemias, linfomas, afastou salmonelose, aí você tem que biopsiar. Aí, biópsia hepática ou biópsia retal. Ah, qual que eu escolho? Qual que você acha que é menos invasiva, hepática ou retal? Retal. A hepática é fígado molinho. Você enfia uma agulha ali e sangra. O reto não. Tá? Então, se tiver que escolher, vai para a retal primeiro. Tá bom? Professora, se for um caso muito sugestivo de esquistossomose e tiver os resultados do exame negativo, eu tiver que fazer biópsia do fígado, por exemplo, eu posso escolher fazer o tratamento em vez de fazer a biópsia, se eu achar que por algum motivo vai ser muito invasivo? O problema, o que acontece? Na rotina, você tem que achar o bicho. Ou o ovo do bicho. Por quê? Porque tem outras doenças, olha o tanto de doença. Leishmaniose visceral, o que nós aprendemos lá? Como é que é o diagnóstico de leishmaniose visceral? Ou você faz a sorologia ou você vai no aspirado de medula óssea, no mielograma, lembra? Então, se você, por exemplo, afastou, fez o mielograma, deu leishmania negativo, você tem que achar o xistossoma. Por quê? Não é nem tanto pelo tratamento, porque o tratamento é super fácil, vou mostrar para vocês daqui agora. Mas é porque pensa aquele paciente lá da hepatite esplênica descompensada, que ele já tem insuficiência hepática. Aquele paciente você não vai fazer mais nada para ele, além de acompanhar medidas de suporte. Então, varizes de esôfago, orientar os cuidados para ele não sangrar, as ascites, drenar quando ele faz a ascite. Então, são cuidados mais, vamos dizer assim, paliativos, não são curativos. Mas se for alguma dessas outras doenças, você está perdendo a chance de tratar. Então, como é que eu faço isso? Biópsia. A biópsia pode me mostrar se é um linfoma. A biópsia pode me mostrar se é outro parasita intestinal. Então, a biópsia, e a biópsia hepática, mesmo ela sendo mais agressiva, não é você quem vai fazer, é o gastroenterologista, então é quem tem treinamento. Tá bom? De preferência. Professora, eu não posso fazer um exame imagético? Um exame de imagem? Não, por quê? O que você vai ver no exame de imagem? Ultrassom. Você vai ver um fígado aumentado de volume ou diminuir de volume, porque nas formas ali finais ele está diminuído de volume. Um fígado que perdeu os contornos dele. Um fígado que às vezes, por exemplo, na tomografia, ele vai te mostrar que é um fígado fibrótico por fora, mas ele não vai mostrar a fibrose de Simmers, que é o patognomônico. Entendeu? Lembram da leishmaniose visceral, que também dá hepatoesplenomegalia? Se você fizer uma tomografia de um paciente com leishmaniose visceral, você vai ver a mesma coisa. O fígado diminui de volume na fase final, naquela outra fase ele está grandão, né?
Um fígado de consistência irregular não vai te ajudar. Então a imagem, ela não te ajuda em doenças infecciosas. Ela te ajuda, por exemplo, em tumor. Se for um tumor, você vai ver pela tomografia. Tá? Aí o tratamento, o que eu falei para vocês? Tratar é super fácil. É um remédio chamado praziquantel, vermífugo, né? Chamado praziquantel, em dose única. Então você calcula 50 miligramas por quilo. O meu menininho aquele dia foi você, né? Quem estava sentado aqui foi ele, né? Então 120 quilos? Foi você, né? Eu vou usar você de novo. Então olha só, eu vou pegar, ele tem 120 quilos, vou multiplicar por 50. O tanto que der, o comprimido, se eu não me engano, acho que o comprimido é de 600 miligramas, eu calculo o número de comprimidos que eu vou dar para ele. Que é diferente, por exemplo, dele, que tem o quê, meu filho? 30 quilos. Ele tem 67. Ah, que bom, porque daqui parece que é 30. Então ele tem 67. Eu vou dar menos comprimidos para ele. Entenderam? Mas eu vou dar tudo em dose única. Então ele vai tomar, vamos supor, 3 comprimidos de uma vez só. O Matheus, eu acho que você vai tomar uns 10, mas é de uma vez. Mas são pequenininhos. Então é assim, é dose única, não precisa se preocupar. Vermífugo, gente, não é problema. Outra coisa que a gente tinha que fazer, vocês não fazem. Tomar vermífugo de 6 em 6 meses. Quem que toma? Qual tem que tomar? Olha Esse que ano eu beleza. também. Qual que tem que Pois tomar? é. Vocês têm, gente, vocês têm que fazer isso todo ano, tá? Por causa das comidinhas, das panelinhas. Ivermectina? Quem que não pode, Cloroquina? quem que não pode, aqui por que eu falei, como é que é esse nome? Pedro. Olha aqui por que eu falei para você que na forma hepatoesplênica descompensada eu não posso fazer nada, só paliativo. Ele não pode nem tomar remédio. Então eu tenho que ter certeza que eu estou dando esse diagnóstico para o paciente. Como é que eu vou dar essa certeza? Eu preciso da biópsia. Até para confirmar para o paciente. E outra, para você não ser processado por um falso diagnóstico ou um diagnóstico errado. Tá? Quem não pode usar? Gestante não pode usar. Então como é que faz, professor? Espera ela dar luz. Um dia esse menino nasce, meu filho, de elefante. Vai nascer um dia, minha filha. 9 meses a gente espera. Entendeu? Durante a amamentação, vocês vão ver que lá no guia está escrito assim, ó. O ideal é esperar a amamentação. Mas tem mãe que amamenta até os 15 anos, filho. Tem jeito. Então, essa mulher esperar 15 anos, ela pode ir de uma hepato intestinal para uma hepato esplênica. Olha a confusão. Então, como é que eu faço? Na amamentação, vocês vão ver que lá no guia está escrito assim, ó. Durante a amamentação, não dá para esperar, ela faz o seguinte, ela amamenta depois de 72 horas que ela deu o remédio. Então, como ele é dose única, ela vai tomar uma vez. Então, eu chego com a mãe e falo assim, ó, durante 3 dias, você não vai dar, não vai amamentar seu filho. Você tira o leite, guarda, congela. Vocês passaram por banco de leite lá no 3º período, não passaram? Então, vocês viram que tem condições. Então, tira, congela, 3 dias. Você vai tomar o comprimido hoje, sexta-feira. Então, você vai ficar 6